Deixa eu ver aqui algo bom. Por que Jesus não condenou a escravidão? Outra coisa, quando o centurião diz para Jesus, meu escravo está doente, vamos lá curar ele. Jesus Cristo manda ele libertar o escravo? Não, ele vai lá, cura o escravo e vai embora. Quer dizer, veja, Jesus Cristo tinha algo contra a escravidão? Não. Nunca disse uma palavra contra ela. Nada, nada, nada. Ele aceita isso como um fato que existe. Ou seja, a escravidão em si, isto é importante, ela não tem sentido moral algum. Ela existiu ao longo de toda a história humana. Em geral, como efeito das guerras, quer dizer, eles viram prisioneiros de guerra, e depois os caras vão trabalhar. Todo mundo sempre fez isto, né? E onde entra o elemento moral? Bom, o elemento moral entra no tratamento que o patrão dá ao escravo, como entra no elemento Que inglês? Fala inglês lá não, irmão. Dá ao empregado contratado. Lá é Se japonês. você tem um escravo, você trata ele como se fosse um filho, né? Você é melhor do que aquele que tem um empregado contratado e o trata como se fosse um cachorro. Quer dizer, a relação legal Faz sentido. é uma coisa, a relação moral é outra. Sim. Agora as pessoas acham, não, a escravidão foi o maior crime da humanidade, etc, etc. Mas é muito fácil você condenar a humanidade inteira se você não está lá para julgar a situação. Sim. E, sobretudo, se você é incapaz de distinguir o que é uma relação jurídica de propriedade com o que é uma relação moral. Não, veja, a relação jurídica que você tem com as pessoas determina como você vai tratá-las moralmente. Não. Eu tenho um sócio, quero que faça um negócio com, sei lá, né, com o Elinho, faço um negócio com ele vira meu sócio, tá certo? E eu, cumprindo as cláusulas contratuais, eu fico o tempo todo humilhando o cara, como a mulher dele. Caralho! Faço tudo para estuporar a vida dele, é só no mês, no dia dele. Exatamente. Tá certo isso? Não. Então você vê, a relação jurídica é uma coisa. Nenhuma relação jurídica abrange todos os aspectos da relação real concreta. Sim. Eu recomendo que vocês leiam. Existe um discurso de um deputado americano. Você vê que não tem nada a ver relação jurídica com relação moral. Relação moral é uma coisa, que é o respeito que você vai ter, tá até embaseado nos seus valores, que você vai ter com a pessoa, compaixão, esse tipo de coisa. A relação moral vai ser algo mais sentimental, né? Tipo, às vezes é sentimental. E ele diz o seguinte, diz, olha, se eu tenho um escravo, eu sou responsável por ele a vida inteira. Olha aí, ó. Eu não posso expulsá-lo, porque ele ficou velho e não pode trabalhar mais. Eu não posso expulsá-lo, eu tenho que cuidar dele até o fim. É como se fosse um filho. Olha isso. Então, a escravidão, algumas das vezes, alguns, eles tratavam as pessoas como se fossem filhos. Então, no caso deste cidadão, ele não tinha mais respeito pelo seu escravo do que muitos capitalistas modernos têm pelos seus empregados. Então, aí, Jesus Cristo está falando da moral, não da estrutura jurídica. Ele não fala nada sobre as leis, presta atenção. Se ele diz, olha, quem vivia sob a lei eram os antigos, agora vocês vêm sob o domínio da graça. Então eu não vou discutir lei aqui, meu Deus do céu. O que eu vou discutir é a relação real de um ser humano concreto com outro ser humano concreto, independentemente dos papéis sociais que eles representem. Tanto que na igreja, desde os primeiros instantes, você teve nobres, oficiais militares, milionários e escravos também. Todos os tipos. Escravo, pé rapado, mendigo, todo mundo. Então, não interessa qual é a posição na sociedade, interessa o dever que você tem de tratar o outro como se fosse seu irmão. Ama o próximo como a ti mesmo. Isto você pode fazer e deve fazer independentemente da relação jurídica que tem entre você e o outro. Você não assistiu o filme A Lista de Schindler? Independente se ele é o cliente, se ele é o sócio, se ele é independente. Schindler. O Schindler não era um membro do Partido Nazista? Ora, ele tratou os judeus melhor do que muito líder ocidental estava tratando. Você está entendendo? Então, é o que importa, é o que o ser humano de carne e osso faz, não o papel social que ele representa. Está entendendo? Vocês viram o caso lá do massacre de Nanquim? Quem foi o maior herói humanitário do massacre de Nanquim? O representante do partido nazista lá. Olha isso. Entraram os japoneses matando todo mundo. Mulher, criança, velho, mendigo, todo mundo.
O que o cara fez? Ele era eu acho que ele era dito militar alemão, uma coisa assim, alto oficial do partido nazista. Recolheu todo mundo para que os chineses não matassem. O que você vai julgar o cara pelo quê? Pelo seu ato humanitário ou pela sua carteirinha do partido? Tá entendendo? Agora, a coisa é muito fácil você confundir as dimensões política, jurídica e moral. Falar, por exemplo, de a sociedade imoral. Não existe nenhuma sociedade imoral. Existe moralidade e imoralidade dentro da sociedade, de acordo com as estruturas jurídicas e econômicas existentes. Deu pra entender já também, né? Caralho, tô repetindo a mesma coisa.